Olá, caros irmãos, irmãs em Cristo. Mais uma aula aqui sobre a magnífica beleza da criação, dessa vez a segunda parte da aula sobre os dinossauros e a Bíblia. Os irmãos podem ver nessas figuras iniciais, figuras de dinossauros comparados com a escala, o tamanho humano, né, mostrando que são criaturas maravilhosas, magníficas. Não é à toa que elas despertam tanto a nossa curiosidade, não só dos nossos filhos, crianças, mas também de adultos, né? Essa curiosidade, ela vem com o tempo, né? E o nosso propósito é olhar para as Escrituras, para saber qual é a sabedoria que a Escritura tem para nos ensinar sobre essas criaturas magníficas. Então, mais uma vez, nós estamos nos baseando no ombro de gigantes, não só na Escritura em primeiro lugar, mas também material produzido, por exemplo, pelo Dr. Jason Riley, que é um criacionista norte-americano, astrofísico, que tem falado sobre esses assuntos com muita graça, propriedade. Então, nós estamos nos apoiando nos ombros desses gigantes. Mais uma vez é importante nós relembrarmos as ordens de grandeza ou escalas nos números, porque vamos falar sobre tempo, né? Tempo da criação. Então, lembrando que unidade é o número, o dígito, o algarismo não seguido de nenhum zero. Milhar é o algarismo seguido de 3 zeros, milhão 6 zeros e bilhão 9 zeros depois do número. Então, é um aumento crescente de 1000 em 1000 vezes. Portanto, como um resumo, né, bem sucinto aqui, na cosmovisão evolucionista ou naturalista, né, e aqui eu estou usando mais ou menos como sinônimos, apesar de não serem, nesse contexto, na cosmovisão evolucionista ou naturalista, o planeta Terra teria, segundo eles, 4,5 bilhões de anos, né, então 9 zeros depois do número, e o universo teria cerca de 13,7 bilhões de anos, também 9 zeros depois do número. Quem tem essa cosmovisão naturalista, evolucionista, materialista, declara que os fósseis, por exemplo, incluindo os dinossauros, teriam sido depositados, né, no planeta Terra nos últimos centenas de milhões de anos, escala de 6 zeros depois do dígito. Portanto, a nossa linha de tempo bíblica, né, o que nós defendemos, como criacionistas, crendo no relato histórico e literal de Gênesis, é essa onde Cristo é o centro, não só da linha do tempo, mas é o centro, é o Senhor da história, como nós conhecemos. O próprio calendário ocidental, né, é dividido em antes e depois de Cristo. Mas 2000 anos antes de Cristo nós temos a figura histórica de Abraão, e 4000 anos antes de Cristo, ou 2000 anos antes de Abraão, o relato histórico da criação, chamada Semana da Criação, com 6 dias literais de 24 horas e 1 dia de descanso. Então, na primeira aula, nós abordamos como a Bíblia fala, né, dessas criaturas, que termos e palavras ela usa, e nessa aula nós vamos particularmente focar também do ponto de vista escriturístico e colocando mais algumas evidências também científicas, tendo a Bíblia em primeiro lugar como autoridade, mas também acrescentando algumas evidências científicas. Nós vamos tentar mostrar como esses animais, essas criaturas magníficas, os dinossauros, foram preservados na Arca de Noé, né, e apareceram depois nos relatos históricos da Antiguidade. Então esse é o nosso foco nessa aula. Portanto, temos algumas perguntas importantes que precisam ser respondidas com honestidade, com racionalidade. Primeiro, quão grande era a Arca de Noé? Se nós pensamos no fato dos dinossauros terem sido salvos na arca, nós precisamos contemplar o tamanho da arca, né? Porque a primeira imagem que vem à nossa mente quando nós falamos de dinossauros são animais grandes, mas eles não são todos necessariamente grandes. Então a primeira pergunta é essa: quão grande era a Arca de Noé? Segunda pergunta: os dinossauros caberiam na arca de Noé? Terceira pergunta: quantos animais tiveram que subir a bordo da arca para serem salvos? Então, para isso nós vamos no texto bíblico, em Gênesis 7, os versos 2 e 3, e depois os versos 8 e 9. Então, começando com os versos 2 e 3 do capítulo 7 de Gênesis, diz assim o texto bíblico:
De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e a fêmea. Mas dos animais imundos, um par, um macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Pulando para o verso 8 e 9 desse capítulo 7, diz assim o texto: dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então, é preciso fazer aqui um alerta, apontando para o fato de que muitos livros, a literatura que fala sobre a Arca de Noé, especialmente livros voltados para as crianças, né, livros infantis, eles costumam trazer, até mesmo já na capa, figuras que mostram um barco, uma arca muito pequena, com animais espremidos, saindo pelas janelas, né, com o pescoço para fora, girafa. Então isso pode acabar levando nossas crianças a acreditar que a arca foi um barco pequeno, que mal couberam os animais, talvez um projeto meio falho, né, de Deus, lembrando que a arca é um projeto de Deus, né? Deus deu instruções do tamanho que deveria ser construído. Então, é preciso termos cuidado, meus irmãos, com esses livros e a imagem, no imaginário de nossas crianças, o que nós estamos criando como informação, para que elas um dia possam ler, já como adolescentes ou talvez adultos, o relato bíblico que nós vamos ler e crer nessa verdade incontestável na Bíblia, que é inerrante e autoritativa. Então, baseado nas verdades bíblicas, especialmente no relato de Gênesis 6, os versos 15 e 16, onde o próprio Senhor Deus deu instruções a Noé de como seria construído esse barco, essa arca. Diz assim o texto bíblico em Gênesis 6, 15 e 16. Deste modo a farás, né, Deus dando instruções a Noé para fazer a arca. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50, implícito aí, côvados, será a largura, e a altura de 30 côvados, também implícito aí. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, uma lateral. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então, 3 pavimentos. Nós precisamos lembrar, né, alguns detalhes, que essas medidas são medidas antigas, né, no Antigo Testamento, côvado, mas nós podemos entender que o côvado é a medida do antebraço, né, do punho ao cotovelo, né, que pode variar, é óbvio, do tamanho do ser humano adulto ou criança, mas costuma-se adotar um valor em torno de 45,7 centímetros para um côvado. Então, fazendo as contas, com base nesse tamanho de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura para a arca, nós podemos chegar a um volume de 51.607 metros cúbicos, né, no nosso sistema, né, internacional, usado no Brasil em metros cúbicos. E isso corresponde a cerca de 51 milhões de litros, é o volume para a Arca de Noé, segundo o projeto que o próprio Senhor Deus determinou. A área por pavimento, lembrando que são 3 pavimentos, a área por pavimento calculada a partir dessas medidas, em Gênesis 6, é em torno de 3.135 metros quadrados por pavimento. Então, é possível notar, a partir disso, que existia espaço suficiente na Arca de Noé, não só para salvar os dinossauros, mas todas as criaturas em pares, como o texto que nós acabamos de ler. A estimativa é de cerca de 600 pares de animais, né, segundo o seu tipo básico, né? A nossa Bíblia chama de espécie, mas a Bíblia em inglês talvez use um termo mais apropriado, que é kind, tipo, né, básico. A estimativa é que tenham sido salvos cerca de 600 pares de animais, sendo 50 tipos de dinossauros apenas, né? Essas informações vêm normalmente numa área de estudo que é chamada de baraminologia, que nós já vamos abordar. Isso significa, baseado nesses números, 600 pares de animais, que cada par, cada casal de animais, macho e fêmea, como está no texto, deve ter ocupado cerca de 10 metros quadrados. É lógico que isso parece pouco para alguns dinossauros grandes ou animais grandes,
mas certamente é muito para alguns pássaros, né? Então esse é um valor médio. Por isso que nós fazemos a conta baseado nisso. Eu quero fazer aqui um parênteses rápido e fazer uma pequena homenagem, singela, dizendo que esses dados, especialmente esse número de pares de animais, eu aprendi com o professor Adalto Lourenço, né, que partiu nessa data que estamos gravando hoje, em abril de 2024, partiu recentemente, há poucos dias atrás, para a glória, foi promovido para a glória. Um dos maiores apologetas, né, do Brasil, um espírito de um professor que ensinou gerações, né, sobre criacionismo no Brasil. Segue aqui uma singela homenagem à vida, ao legado do professor Adalto Lourenço, com quem eu aprendi muito. Sou grato a Deus pela vida dele. Dito isso, nós podemos fazer uma análise comparativa do tamanho da arca, né? Se nós lembrarmos que o tamanho de uma piscina olímpica, que é uma coisa bem grande, que normalmente nós temos uma ideia, né? Acho que todo mundo deve ter visto em algum lugar uma piscina olímpica de dimensões olímpicas. A piscina olímpica tem as seguintes dimensões: 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade. Fazendo as contas, o volume de uma piscina olímpica é de 2.500 metros cúbicos, o que caberia, se ela estivesse cheia até a boca, né, 2,5 milhões de litros, quer dizer, 2.500.000 litros de água, né? Dividindo o volume da arca pelo volume de uma piscina olímpica, nós chegamos à conclusão de que na arca de Noé caberiam simplesmente cerca de 20 piscinas olímpicas. Esse é o volume que nós temos para a arca. Com certeza é uma ideia bem diferente daquela imagem de um barco pequeno, que infelizmente pode estar atrapalhando o imaginário de nossas crianças, crescendo acreditando que a Arca de Noé era um barco que mal cabiam alguns animais. Bom, sobre baraminologia, né, é o estudo das espécies, dos tipos, né, que seria a melhor tradução, kind, do inglês. Esse termo foi cunhado pelo biólogo criacionista pioneiro nessa área, Frank Marsh, que vem da palavra baramin. Baraminologia é essa área da ciência criacionista que estuda os baramins, que é uma contração de dois termos. Bará, que é o verbo criar, lembrando que esse verbo criar, bará, que aparece no verso 1, né, de Gênesis, Bereshit bará Elohim, no princípio criou Deus. Esse verbo criar, bará, no original, só tem Deus como sujeito desse verbo, só Deus criou do jeito que ele criou, tudo a partir do nada. Então, o termo baramin é uma contração, uma combinação do termo bará, que é esse verbo criar, tendo só Deus como criador, né, a partir do nada, e min, que é a palavra usada para tipo, né, kind, no inglês, que na nossa Bíblia aparece no texto de Gênesis como espécie, segundo a sua espécie. Na Bíblia inglesa é segundo o seu tipo, né, seu kind. E o termo no original, no hebraico, é min. Então, ficou conhecido, cunhado esse termo baramin, né, que é o estudo da criação dos tipos, seria algo desse tipo, né? Baraminologia é o nome da ciência criacionista que estuda essa área. Nós temos um bom material, eu recomendo o material do Ministério Answering Genesis, que fala sobre baraminologia, explica o termo, o conceito, e também explica o conceito de especiação. Os irmãos podem ver nessa figura bem ilustrativa, lá da página do Ministério Answering Genesis, que a visão criacionista, a visão da baraminologia é essa, né? Que as criaturas, cada aspecto da criação, né, sejam animais ou plantas, como vocês podem ver na figura, eles foram criados como um único tipo, né, e houve uma especiação, uma diferenciação, alguns chamam de microevolução, né, em alguns casos, mas lembrando que o dinossauro sempre foi dinossauro, a borboleta sempre foi borboleta, o ser humano sempre foi ser humano, o macaco sempre foi macaco e assim por diante, né, um fungo sempre foi fungo. Essa é a visão da baraminologia, criacionismo. Então, na enchente global, né, Global Flood, o relato de Gênesis, né, que nós vimos, onde os animais foram salvos na arca, né, de Noé, na enchente global, foram salvos o tipo básico, né, por isso que a linha volta para partir de um ponto só no gráfico, e de novo depois que encerrou, né, a enchente, o dilúvio, esses animais desceram da arca, como está lá no relato bíblico, inclusive, e houve novamente a especiação, essa diferenciação das espécies, mas ainda mantendo cada tipo básico. Só lembrando, né,
que existe uma diferenciação, uma nomenclatura própria, né, de quem estuda, especialmente biologia, né? E a ordem é essa, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É a organização, né, digamos assim, dos seres, né, na Terra. Normalmente quem estuda biologia estuda esse conceito, né? É conhecido como reficofage, né, para memorizar. Mas as espécies, né, nas famílias, na visão criacionista, as espécies nas famílias pertencem a esse mesmo tipo, né? A princípio seria nessa faixa de família e seria o tipo que aparece na Bíblia, na nossa Bíblia como espécie, mas na Bíblia em inglês como kind. Então a diferenciação é nesse nível, né? Seria a visão mais tradicional, mais ortodoxa. Lembrando do texto de Gênesis 6, 19 e 20, né? Diz assim: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Instruções do Senhor para Noé e seus filhos, né? Das aves segundo as suas espécies, leia-se tipos, né? Do gado segundo as suas espécies, de novo leia-se tipos, de todo réptil da terra segundo seus tipos, né? Já vou colocar aqui o termo que seria mais apropriado. 2 de cada tipo virão a ti, para os conservares em vida. Então, essa é a visão tradicional, né, do criacionismo, da barabinologia. Nós precisamos contemplar o fato de que não foi necessário entrar na Arca de Noé todas as raças, né, espécies de cães, por exemplo. Nos dias atuais, vamos dar um exemplo, obviamente essas espécies provavelmente não existiam naquela época, mas vamos dar um exemplo hoje, né, poodles, boxers, pincher, pitbull, né, não precisaram entrar todas essas espécies na arca, mas apenas o tipo básico canino, o kind, o tipo básico, o miin básico canino, né, e depois que eles desceram da arca, houve a especiação novamente. Também com os dinossauros foi a mesma coisa. Não foi preciso entrar todas as espécies, né, raças na Arca de Noé, mas apenas, pelas contas da baraminologia, apenas 50 tipos básicos, 50 pares de dinossauros. Nem todos os dinossauros são grandes, nós devemos lembrar isso. Alguns têm o tamanho de uma galinha, por exemplo. Do tamanho, da proporção de uma ave com uma galinha. Porém, mesmo os dinossauros grandes, eles nascem pequenos. Os maiores ovos de dinossauro que já foram encontrados, né, são apenas do tamanho do dobro de uma bola de futebol, para a gente ter noção. Imagina uma bola de futebol, os maiores ovos já encontrados de dinossauros, né, fósseis, são do tamanho do dobro de uma bola de futebol. Esse, na verdade, é o limite físico para os ovos. Para a casca, se for maior do que isso, a casca precisaria ser muito mais grossa e isso impediria a entrada de oxigênio, comprometendo a vida, né, do embrião lá dentro. Então, mesmo os ovos, né, de dinossauros são no máximo do tamanho de 2 bolas de futebol, aparentemente. Talvez também alguns dos dinossauros mais jovens tenham entrado na arca, não já em pleno tamanho adulto, mas jovens ainda, com capacidade já reprodutiva, tenham entrado na Arca de Noé. Nós devemos lembrar, e isso é a coisa mais importante talvez, no texto de Gênesis 6:20, isso fica muito claro, que Noé não teve que caçar os dinossauros nem os outros animais que entraram na arca. Deus disse para Noé, em Gênesis 6, 2 de cada espécie, que nós traduzimos por tipo, né? 2 de cada tipo virão a ti. Então esse foi um projeto de Deus. Imagine, eu fico imaginando às vezes Noé e seus filhos, né, Sem, Cã e Jafé, saindo atrás dos animais, talvez as esposas ajudando. Imagine ir atrás de um dinossauro, fazer ele entrar na arca. Então, a misericórdia de Deus fez com que esses animais entrassem na arca em pares. 2 de cada tipo virão a ti, diz o texto de Gênesis 6:20. Os animais utilizaram uma parte do espaço disponível na arca, né, que nós vimos era muito grande, tamanho de 20 piscinas olímpicas. Tinha espaço, portanto, disponível suficiente para a família de Noé, né? Noé, seus 3 filhos, as 4 esposas e também para os mantimentos, comida, né? Além dos animais. Portanto, como os dinossauros sobreviveram ao dilúvio e desceram da arca, né? Esse relato dos animais descendo da arca depois do dilúvio aparece lá em Gênesis 8:17, né? Depois que as águas cessaram.
Se, portanto, né, como nós cremos, esses animais, criaturas magníficas, os dinossauros também foram salvos na arca, assim como das outras criaturas, então, a princípio nós imaginamos que devem existir relatos antigos na história da antiguidade sobre essas criaturas. Vamos ver um pouco isso. Relatos antigos sobre criaturas que poderiam ser descritas como dinossauros. Então, por exemplo, existem várias lendas de pessoas encontrando dragões, né, ao redor do mundo. A descrição são de criaturas assustadoras, grandiosas, magníficas, né? Isso na história da antiguidade. Pode ser que muitas dessas lendas parecem ser lendas, né, mas que têm uma base em fatos reais e foram distorcidas conforme foram repassadas de boca a boca, aquela famosa brincadeira do telefone sem fio, né? Como faz muito tempo esse relato, essa história foi distorcida até os dias de hoje, chegando como dragões. Mas talvez fossem dinossauros. Essas pessoas têm encontrado dinossauros. Existe também a lenda de São Jorge, né, do dragão. Em 1983 foram encontrados fósseis na região ao redor da cidade, que aparece nessa história do possível mito, né, onde São Jorge mata o dragão e prega o evangelho para essa cidade, e que se converte, né, ao cristianismo, inclusive, a cidade. Mas será mesmo um mito? Será que esse dragão não foi um dinossauro? São perguntas honestas, né? Precisam ser feitas. Outro fato curioso, o grande explorador do século XIII, Marco Polo, em 1271, ele relatou que chineses com alto status social, poder aquisitivo naquela época, criavam dragões. É o relato de Marco Polo na história. Aparentemente, nessa época, no século XIII, era uma novidade ser dono de um dos remanescentes animais desse tipo, dinossauros. Talvez porque eles já eram raros, então só os chineses com alto poder aquisitivo poderiam comprar e manter esses animais que talvez já fossem raros naquela época. Em 1611, século XVII, o imperador chinês, existe relatos disso na história, o imperador chinês criou um ofício lá no reino da China de alimentador de dragões. Nós nos perguntamos, será que não eram, de novo, dinossauros? Outros relatos, né, sobre dinossauros ou criaturas que têm características de dinossauros. Homens que viveram em cavernas, né, lembrando que isso não aponta para a teoria da evolução, né? Nós temos até hoje, enquanto estamos falando aqui, existem hoje ao redor do mundo pessoas que vivem em cavernas, né? Como Homo sapiens, né, seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus como nós, mas que por algum motivo vivem em cavernas, né? Nós temos as pinturas rupestres, né, aqui na nossa região, inclusive. Então, esse é um fato histórico, né, que aponta para o fato de alguns seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, já terem vivido e ainda viverem, alguns deles, em cavernas. Mas alguns desses homens são chamados homens das cavernas, né? Eles fizeram desenhos que lembraram muitos dinossauros, como, por exemplo, os Triceratops, né? Podem ser vistos aí na figura. Na França, existem esculturas de dinossauros, pelo desenho dá para perceber o formato dessas criaturas. Na França existem esculturas que foram encontradas, historicamente, antes dos primeiros fósseis serem descobertos. Então nós nos perguntamos, se essas esculturas de dinossauros foram encontradas antes dos primeiros fósseis aparecerem de dinossauros, como é que esses escultores fizeram as esculturas? Baseado em quê? Na sua imaginação? Não, baseado no fato que provavelmente eles viram essas criaturas vivas ainda. Essa é uma verdade magnífica, né? Os fósseis só começaram a ser abundantemente descobertos por volta de 1800. Mas os desenhos e esculturas, como esses, por exemplo, lá na França, que lembram muito dinossauros, eles são anteriores à descoberta desses fósseis em 1800. Portanto, as pessoas que desenharam ou fizeram as esculturas, né, só podem ter visto esses animais ainda vivos. Outro exemplo, bem conhecido, em 1496, final do século XV, foram encontrados desenhos de dinossauros incrustados num túmulo da Catedral Carlisle, lá no Reino Unido. Uma catedral lá no Reino Unido, e incrustados em túmulo foram encontrados desenhos que parecem muitos desenhos de Behemoth, né? Como nós acabamos de ver na outra aula. Existe também a lenda do plesiosauro, né? Lembra do monstro do Lago Ness, né? Lá na Escócia. Mas existe uma lenda de aborígenes australianos que acreditam que uma criatura vive até os dias de hoje num lago chamado de Galilee, lá na região de Queensland.
na Austrália. E pelo relato deles, desses aborígenos, né, os nativos australianos, essa criatura seria parecida com um plesiosauro, ou seja, com o que nós cremos que seja um leviatã. Na verdade, né, existem livros especializados sobre esse assunto e alguns deles apontam que existe cerca de 200 locais só na Grã-Bretanha onde já foram relatados a presença de dinossauros, incluindo relatos recentes de répteis monstruosos que foram avistados. Então, obviamente, as pessoas que fizeram esses relatos às vezes não usam o termo dinossauro, mas usam a descrição de dragões ou de animais monstruosos que, pela característica, se parecem muito com o que nós conhecemos por dinossauros. O famoso monstro do Lago Ness, né, o Loch Ness, como eles chamam na Escócia, é apenas um desses relatos. Existem outros relatos parecidos de criaturas magníficas em outros lagos que eles chamam de Loch. Então, não é só o Loch Ness. Tem o Loch Lomond, Loch Awe, Loch Rannoch, Loch Morar. Tem vários relatos de criaturas tão magníficas quanto essa que se assemelham muito à descrição de dinossauros. Mas talvez um dos relatos mais impressionantes e mais moderno, mais recente, seja esse que eu vou passar a falar agora. Numa reportagem do jornal The Times, um jornal inglês, publicado em 21 de julho de 1977, portanto, há poucas décadas atrás, diz assim a reportagem, abre aspas, pescadores japoneses apanharam um monstro morto pesando 2 toneladas e com 9 metros de comprimento. Capturaram, pescadores japoneses capturaram essa criatura já morta ao largo da costa da Nova Zelândia em abril. Então a reportagem é de julho, relatando um fato que tinha acontecido em abril. Acredita-se ser ele sobrevivente de uma espécie pré-histórica, na visão de mundo deles, é assim que eles chamam. E foi apanhada essa criatura a profundidade de 300 metros, era um navio pesqueiro, no litoral da ilha, lá ao sul daquela região. Paleontologistas do Museu de Ciências Naturais, perto de Tóquio, concluíram, fazendo análise dos desenhos, que o próprio biologista marinho desse navio, segundo eles levam muito a sério a pesca, então em navios grandes de pesca é preciso a presença de um biólogo marinho, e foi esse biólogo, que temos até o nome registrado, que fez os desenhos relatando essa estrutura dessa criatura magnífica que foi encontrada já morta, de 2 toneladas e 9 metros. Mas os paleontologistas, analisando os desenhos do biólogo marinho, lá do Museu de Ciências Naturais, concluíram que o animal pertencia à família do plesiosauro, ou seja, um leviatã, como nós estamos falando aqui. Enormes répteis com cabeça pequena, pescoço longo e 4 nadadeiras. Aqui está um desenho, vocês podem ver aí na imagem, desenhos e medidas do esqueleto desse plesiosauro feitos pelo biologista marinho a bordo desse navio, o navio de pesca japonês, não sei pronunciar o nome, Zuiumaru, talvez seja assim, é o nome do navio, e o nome do biologista marinho, Michihiko Yano, talvez seja assim a pronúncia. Então tem um nome, o relato do nome do navio, do nome do biologista marinho, que desenhou, como biólogo marinho, ele desenhou a estrutura, o esqueleto desse plesiosauro, e foi capturado lá na costa da Nova Zelândia há poucas décadas atrás, 1977. Então isso é impressionante. Essas informações despertam nossa curiosidade naturalmente, não só, repito, dos nossos filhos, mas também de nós como adultos. Nós crescemos ouvindo histórias, e me parece prudente ir até onde a Escritura vai, não atravessar esse limite, e também ir até onde os fatos científicos, os relatos científicos apontam. Parece prudente que a contemplação desses animais magníficos, dinossauros, e a contemplação do fato de eles estarem descritos na Bíblia não com esse nome, mas com outros nomes, e o fato bastante racional deles terem sido salvos na Arca de Noé, que era grande o suficiente para comportar esses animais, deve trazer glória a Deus, o Criador, não só dos dinossauros, mas de cada um de nós. Que o nome dele, do Senhor Jesus, seja exaltado em tudo isso. Amém.